Luke agarrou Neil pelo pescoço enquanto os outros vampiros cercavam André. Estavam em uma parte escura e recuada da calçada. Ninguém os veria ali. Então, me diga quem ele pensa que é para falar desse jeito, grunhiu Luke, apertando mais e mais a garganta de Neil. Com o nariz já sangrando, Neil lutava contra a vontade de transformar-se. Só assim teria forças para brigar com Luke. Não tinha poderes suficientes para enfrentar aquela besta do inferno. Mas quando o terceiro soco atingiu seu rosto, ele não pôde se controlar. Seus caninos começaram a crescer. Neil apoiou o corpo no muro e levantou as pernas num só movimento, atingindo Luke no estômago com um pontapé. Ele cambaleou e caiu, surpreso pela violência do impacto. André tentou escapar para junto de Neil, mas mãos firmes o agarravam, uma em cada braço. Ele estremeceu. Aquelas mãos estavam com uma aparência esquisita. A pele era granulosa, áspera e peluda. De repente, os vampiros o soltaram. Olhavam aterrorizados para o escuro do parque. Alguém estava ali, nas sombras. Alguém que eles temiam. Mas o que há com vocês? Gritou Luke, vendo-os recuar. Não deixem o garoto fugir, seus imbecis! Mas Neil e André sabiam o motivo da súbita mudança de vontade no comportamento daqueles dois. Irã surgira da escuridão do parque e caminhava decidido em direção a Luke. Parecia um deus das trevas, imponente, cruel, determinado a castigar sem piedade quem aparecesse no caminho. Agarrou Luke por trás, pelos cabelos, e o arrastou até o muro gradeado com a facilidade de quem levanta um saco plástico para o lixo. Depois, socou sua cabeça contra a parede, contra as grades, chutou-o entre as pernas e golpeou-o no estômago até fazê-lo ajoelhar-se. Luke levantou-se com fúria redobrada e investiu contra ele, mas não teve tempo de atingi-lo. Iran fez um movimento e Luke gritou, levando as mãos à cabeça. Um filete de sangue desceu por seu nariz e ouvidos. Ele gemia de dor, contorcendo-se como um verme nojento. Cambaleou e caiu enquanto sentia a cabeça zunir e inchar com a pressão crescente. Ia explodir, tinha certeza. Aquele maldito ia espalhar seu cérebro imortal pela calçada. Tentou dizer alguma coisa. André olhou para ele com ar de vitória. Uma feroz alegria brotou de seu peito. Aquela sensação de vingança era mesmo contagiante. Sumam daqui! Ordenou Irã zangado. Antes que acabe com vocês! Boris e Damon reagiram como se estivessem levando um choque. Nós não sabíamos que ele era um protegido. É verdade. Pode ler nossa mente se quiser. Levem Luke! Gritou Irã, com desprezo. Os vampiros carregaram o corpo inerte para a escuridão e desapareceram. Em seguida, Irã aproximou-se de Neil para olhar os ferimentos em seu rosto. E aí, cara? Não vou morrer por isso, ele respondeu, achando graça na própria piada. Ainda bem que você veio, não ia conseguir sozinho. O que aconteceu? Neil fez um gesto com a cabeça na direção de André. Ele me seguiu, disse que queria falar com você. Então Luke e os outros apareceram. O resto você já sabe bem. Irã olhou para André por um momento. Seus olhos eram como facas reluzentes, fatiando carne tenra, invadindo a mente sem pudor, desnudando ideias e sentimentos. Rastreavam as verdadeiras intenções. Por um instante, André teve a impressão de estar sob o efeito de um transe diabólico, um torpor que o impedia de agir ou falar. Sentiu-se como um rato indefeso diante da serpente, hipnotizado, naquele instante interminável que antecede a morte. Estremeceu ao ver Irã aproximar-se. Ele podia apagar tudo de sua memória se quisesse. Os vampiros tinham esse poder. Apertar algum botão maluco e destruir os registros que considerassem perigosos.
Certamente faria isso para proteger-se, é claro, a menos que... Por favor, não, murmurou André, balançando a cabeça. Irã o agarrou bruscamente. O que pensa que está fazendo? Perguntou irritado. Nada, explicou André, surpreso pela reação dele. Eu só queria... Neil quase entrou bem, por sua causa, interrompeu Irã, empurrando. Mas você não sabe o que fez, não é mesmo? Continuou Irã, gritando com ele. Não tem ideia de como as coisas podem mudar agora. Não tem a mínima noção. Então virou-se, dando-lhe as costas. Vamos embora daqui, disse caminhando na direção de Neil. Ei! Insistiu André, indignado com o modo de agir dele. Vim até aqui para falar com você sobre minha... Mas de repente a voz de Irã brotou dentro de sua cabeça, silenciando as dúvidas. Um sussurro macabro, terrivelmente compreensível. Não farei mal a ela. André recuou, atordoado. Aquela sensação havia voltado. Um instante fugaz onde o corpo parecia pairar livre, na vertigem da inevitável queda. Mas, e quanto a mim? Gritou André com raiva, cambaleando na direção deles. Por que está me tratando assim? André apoiou-se no muro para não cair. Estava chocado, decepcionado. Dera tudo errado. Por que motivos Irã se comportava daquele modo, recusando sua amizade? Não seria digno o bastante? Olhou para eles, a tempo de vê-los desaparecer em silêncio, na névoa sombria que cercava as árvores do parque. Na noite de sábado, a campainha tocou exatamente às 8 horas. André fez questão de abrir a porta. Havia passado uma noite agitada, repleta de sonhos confusos e sensações angustiantes. A rejeição de Irã o afetara profundamente. No entanto, naquele momento, viu o ressentimento desaparecer como por encanto e dar lugar a uma surpreendente frieza. Irã cumprimentou-o com um leve aceno de cabeça não correspondido. Ficaram se encarando, sem dizer palavra, até a mãe de André aparecer e convidá-lo a entrar. Muito prazer, disse ela, compreendendo de imediato o motivo da euforia de sua filha. Ana Paula já está quase pronta. Obrigado, ele murmurou, sentando-se no sofá. André fechou a porta e se arrastou para a poltrona, num silêncio sepulcral. Você mora por aqui? Moro. Com seus pais? Não. Meus pais já faleceram. Oh, sinto muito, ela disse, observando como ele era bonito. Aceita beber alguma coisa, um refrigerante? Não, obrigado. Este é André, ela continuou, toda simpática. Vocês já se conhecem, me parece. Eles trocaram um olhar indiferente. Bem que ela notou o clima esquisito entre os dois, mas julgou que talvez fosse ciumeira de André. Afinal, ele era muito apegado à irmã. Bem, com licença, vou apressar a Aninha, ela disse, levantando-se. Fique à vontade, Irã. Ele agradeceu, sorrindo de um jeito que fez a mãe sentir saudades do seu tempo de garota. Ficaram sós na sala, cada um na sua, sem dizer nada. Depois de algum tempo, um clima opressivo começou a se instalar. André se incomodou com aquilo e subitamente pegou o controle remoto da TV. Nem bem havia sintonizado o programa de esporte, a TV começou a falhar e ter interferências de outro canal. Agora estava passando um filme de vampiros. Um rapaz havia entrado num castelo sombrio e encontrara uma sala enorme, com lareira. Lá fora, ouviam-se uivos terríveis e sombras esvoaçantes rondavam nas janelas. André tentou mudar de canal, mas o controle não obedecia ao seu comando. Olhou para Irã, e este parecia distraído, folheando uma revista. Mas André tinha certeza de que ele tinha algo a ver com aquilo. Ia reagir à intromissão quando sua irmã entrou na sala. Imediatamente a TV apagou. Oi, Irã! Ela disse, sorrindo. Desculpe a demora. Ele levantou-se, como que encantado. Ela ficara deslumbrante naquele vestido vermelho decotado. Até André ficou surpreso. Ana Paula estava radiante. Não voltem muito tarde, lembrou a mãe, acompanhando-os até o hall do elevador.
André sentiu um aperto no coração vendo-os sair. O que mais poderia fazer para protegê-la? As coisas haviam tomado um rumo muito diferente do que ele planejara. Havia insistido em acompanhar sua irmã à danceteria, e isso provocara uma briga daquelas. Ana Paula ficara furiosa com a ideia. Agora tinha de jogar com a sorte. Mas antes de fechar a porta, um apelo desesperado olhou para Irã em busca de contato. No mesmo instante, um pensamento surgiu em sua mente. Confie em mim. Ana Paula e Irã se apaixonaram naquela noite de lua cheia. Já sabiam que algo os tocara profundamente desde a primeira vez que seus olhares se cruzaram. Era como se tivessem uma tatuagem na alma ardendo como fogo, uma ebulição constante. Ficaram marcados então, entrelaçados por esse fio invisível que une os enamorados, exilando-os em um mundo exclusivo, distante dos outros seres comuns. Ele a fascinou por completo. Arrebatou os seus sentimentos como um mágico experiente hipnotiza a plateia, ansiosa por surpresas e novas sensações. Ela o fez esquecer sua condição de maldito, despertando-lhe o instinto protetor, o charme e os mais ardentes desejos. Perigosamente sedutora, como ele previra. Seus corpos dançavam ao som da música num ritmo próprio, ao compasso da sedução. Era simplesmente impossível resistirem ao chamado. Tudo nele a atraía, desde o corpo musculoso ao jeito de andar, o cheiro que exala sua pele, o tom de voz sussurrando ao ouvido, o modo envolvente como a olhava enquanto ela dizia bobagens para disfarçar o nervosismo. Irã parecia conhecer todos os seus pensamentos, saber a intensidade de emoções que cada gesto ou palavra lhe causavam. Então, passava a mão nos cabelos, constrangida, enquanto ele mordia os lábios, seus corpos transpirando desejo, paixão. O beijo aconteceu num canto escuro da pista de dança, e foi o início de uma aventura química que os arrastou num labirinto profundo, sem caminho de volta. Ana Paula jamais conhecera algo tão intenso. Irã fora surpreendido com o mais doce pesadelo.